nosso irmão, a nossa irmã. Então, ok, há várias pessoas. Sua irmã, ok. Vamos orar. É doença, irmã? É doença? Ok. Então, pois, se quiserem saber, podem perguntar à irmã Dias o que é que a irmã dela tem. Eu sei que no passado era pulmões e tal, não sei agora, mas vamos orar e pedir a Deus por elas. Todos nós que estamos aqui passamos por situações, então sabemos que é difícil, mas nós vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por quem tu és. Obrigado porque tu és fiel e obrigado por aquilo que tu tens feito e vais fazer, Senhor. Senhor, nós te agradecemos que nós podemos estar aqui e temos o prazer de estar aqui e tu nos trouxeste até aqui. Eu te peço, Senhor, por cada pessoa que não pode estar aqui. Tu sabes as necessidades, tu sabes os problemas, Senhor. Que tu possas enviar a tua palavra para sarar essas pessoas, Senhor, e que eles possam sentir as nossas orações, Senhor, e possam sentir a tua presença no meio deles. Espírito Santo, envia a tua palavra e sara as enfermidades de cada pessoa. Obrigado, Senhor, que a gente pode estar aqui. Entregamos, Senhor, tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de começar, eu só queria perguntar, há aqui alguém que o tema do ano passado, que já é ano passado, foi Deus vai cumprir as suas promessas, não é? Deus cumpre as suas promessas. Há alguém aqui que teve uma experiência no ano que passou de Deus completar uma promessa, ou talvez até agora durante dezembro aconteceu qualquer coisa e alguém queira dar um testemunho disso. Só quer dar oportunidade, se há alguém, também é bom ver aqui o Manuel e a Feliz Berta, que têm estado fora também, e todos os outros irmãos e irmãs que têm estado fora. Ok, não sei se alguém quer dar testemunho, eu não vou demorar muito. Se houver alguém que queira dar testemunho, podem vir. Ok. Ok. Good morning, everybody. Bom dia a todos. I don't want to say it in Portuguese yet because I want it to come out clearly to Eu não everybody. quero falar em português. Ela só fala em português quando está na Madeira. Aqui ela não consegue falar. First of all, yes, fulfillment. Cumprimento de palavra. I want to thank each one of you Quero agradecer a cada um dos irmãos e that irmãs gave towards the SOS an Christmas drive this year. que deram para aquelas pessoas necessitadas e todos os irmãos que compraram alguma coisa para oferecer a essas pessoas. We asked for 40 vouchers Nós pedimos por 40. because that was how many people we had, that we thought we had. A gente pensava que era só 40. Well, family of Christ, God fulfilled it. Deus cumpriu. We were able to bless 52 A families. gente pôde abençoar 52 famílias. Then, Depois, my heart was meu coração era that the Lord would provide for the families for the beginning of January. que não fosse só para o Natal, o tempo de Natal, dezembro, mas também em janeiro. Because a lot of the families have got children and they go back to school and they need stuff for school. Muitas famílias têm crianças que vão para a escola e precisam de coisas para a escola. And the Lord provided additional to give to each family E Deus this providenciou January. adicional para poder dar a essas famílias outra vez em janeiro. So I just want to thank each one of you, Eu quero agradecer cada uma. but most important, I want to thank the Lord Jesus Quero Christ agradecer ao Senhor Jesus because He fulfilled que Ele cumpriu what was on our o que estava nos hearts. nossos corações. So thank you. Obrigado. Mais alguém que queira dizer alguma coisa daquilo que o Senhor fez?
no ano, o que é que ele cumpriu. Deus tem sido bom, amém? Deus é bom, Deus é fiel e Deus cumpre as suas promessas. E Deus tem sido tão fiel na minha vida, na família, na nossa família, que eu tenho que dar tantas graças a Deus por aquilo que Ele tem feito. Mas também eu tenho visto o cumprimento de algumas promessas na nossa igreja. Eu tenho visto o crescimento que a nossa igreja tem tido. Talvez não tanto na parte portuguesa, mas na parte inglesa nós praticamente este salão está cheio e muitas pessoas às vezes não podem entrar. Deus tem sido fiel. Aquilo que Ele prometeu, aquilo que nós temos com profecias ali no livro escrito, Ele está a cumprir, Ele vai cumprir, porque Ele não é um Deus mentiroso. E com isto eu quero dizer aos irmãos também, aquilo que Deus tem falado com os irmãos, Ele vai cumprir, Ele vai trazer, Ele vai dar, Ele vai fazer prosperar, Ele vai dar saúde, Ele vai dar mais amor, mais paz, mais sabedoria. Isso é o que Deus quer para nós. Se nós estivermos mais em contacto com Ele, quando nós estamos com mais relacionamento com Ele, Ele é fiel. Ele é aquele que vai à nossa frente, ao nosso lado, atrás de nós, para nos dar a vitória. Amém? Mas eu ainda vejo que os irmãos ainda estão muito em baixo. Deve ter sido por causa do Natal, de comer aqueles doces todos, né? Eu quero deixar só uma palavra com os irmãos acerca do cumprimento de Deus. É que Deus tem algo muito especial para esta igreja. Ele falou antes. E eu acredito que este ano nós vamos ver milagres acontecer em pessoas. Vamos ver pessoas a ser libertas em nome de Jesus. Nós vamos ver pessoas a serem curadas em nome de Jesus. Pessoas que não têm trabalho a terem trabalho. Pessoas a prosperar na sua vida financeira, nas famílias, nos problemas familiares. Nós vamos ver este ano, eu acredito. Porque Deus é fiel. Deus fez no passado, Deus faz no presente e Deus vai fazer no futuro. Amém. Eu estou grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida e por aquilo que Ele vai fazer. Eu desde já digo, obrigado Jesus, porque Tu és fiel. Amém. Amém. Não sei se há mais alguém que agora está mais animado. A ferrugem saiu. Mais alguém? Ok, então, mais uma vez, nós damos o bem-vindo a todos e obrigado por todos que estão aqui, aqueles que fizeram um esforço, e é bom estar aqui na casa do Senhor, não é? O próprio Davi disse que o melhor lugar que ele quer estar é na casa do Senhor, não é? Às vezes a gente não dá valor que podemos estar na casa do Senhor, não é? Esta semana estava a ler que agora na China, eles já tinham problemas, mas agora estão a ameaçar e a pôr mais pressão e estão a ir e a prender os pastores todos que eles veem ou pensam. Então, o mundo hoje em dia está mesmo contra a igreja, não é? Parece que os crentes é que são uma peste. Mas a gente sabe que Deus nos avisou na sua palavra, não é? Mas damos graças a Deus que a gente tem vitória nele. Vamos ver nesta manhã em Filipenses 3, versículo 13 a 14. Ok, Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prémio
da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, nesta manhã, se a gente puder dar um título, é Esquecendo das coisas que atrás ficam. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Ninguém disse amém, então... Então, nós como crentes, se a gente pensar como um atleta, ou quando a gente está a correr, não sei se os irmãos foram crianças, não é? Alguém aqui foi criança. Quantos aqui têm netos? Okay? Quantos aqui têm netos? Não é? Bisnetos. Eu nem vou para bisnetos, mas vamos ficar só nos netos. Não é? Às vezes quando a gente tem crianças e a gente como os avós ou avós, a gente leva eles à escola e eles estão a fazer uma corrida, não é? E a gente põe eles e diz, José ou Maria, não sei qual é o nome deles, não é? E a gente põe-se por trás e a vovó põe-se aqui e o vovô põe-se ali, porque a gente quer que essa criança ganhe a corrida. Já tiveram isso na vossa vida? E depois a pessoa diz, não é? Eles dizem, corre! E as outras crianças começam a correr e o seu neto ou netinha começa a correr e o avô está do outro lado a pôr assim as mãos, anda. Mas depois a criança pensa e diz, mas eu gosto mais da vovó. E o que é que ela faz? Naquela corrida, ela volta-se, começa a correr e a vovó, não, sai daqui, vai para ali. E a criança fica confusa e a dizer, o que é que está a acontecer? Eu quero abraçar a minha vovó e ela diz, sai daqui. Não é? Porquê? Porque o avô está a chamar a criança, ele quer que essa criança ganhe, não é, a corrida. Porquê? Porque a criança não sabe qual é o alvo da corrida. E Paulo, quando ele estava a falar aqui, ele estava a falar para o alvo, pelo prémio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então nós como crentes, e não importa a idade que nós temos, eu já vi pastores a falar e a dizer que o céu não existe, não é? Nós não vamos para o céu. Vamos ficar aqui. E alguns já dizem que a gente vai morar aqui para sempre. Eu creio, e a Bíblia fala nisso, que Jesus disse, eu vou preparar-vos um lugar, não é? Então, nós, como crentes, quando a gente somos seres espirituais, não há limite naquilo que a gente pode ver. Então, quando eu tenho e sou um ser espiritual, se a gente pensar em Jesus, antes dele morrer, ele entrou por a porta e ia ter com os discípulos. Depois dele morrer e já tinha um corpo celestial, como é que ele entrou no quarto? Como é que ele entrou no quarto? Mas ele atravessou e veio pela parede. Não é? Ele estava com preguiça, ele não queria ir à volta, então o que é que ele fez? Ele passou pela parede e apresentou-se a Tomé e diz, tu estás a dizer que eu não estou vivo? Então põe a tua mão aqui. Então, quando nós tivermos uma nova terra e um novo céu, para nós não há limites, não há distância. Então eu posso estar aqui, é como uma águia que consegue ver a quilómetros, consegue ver um ratinho e ela consegue ir lá e apanhar aquele ratinho. Nós, quando somos seres espirituais, não há limites naquilo que a gente pode ver ou fazer. Então, se eu estiver aqui na terra e o céu está ali, eu posso, vamos lá dizer, viajar, transportar o meu corpo, tanto como está aqui ou como está no céu. Não há limites naquilo que a gente pode fazer. Se a gente for ver na Bíblia, a Bíblia dá vários exemplos de pessoas
que estavam num lado e Deus transportou essas pessoas para o outro lado, no Espírito. Não é? Então, nós limitamos aquilo que Deus quer e pode fazer através de nós. Eu, não é, já encontrando com algumas pessoas, e quando a gente está a passar por dificuldades, e eu estou a falar com essa pessoa, e essas pessoas dizem: pastor, eu já estou cansado, eu quero ir para o Senhor, eu quero ir me encontrar com Jesus, já não quero estar aqui mais. E eu não tenho problema com isso, mas o nosso desejo devia ser completar aquilo que o Senhor tem para eu fazer aqui na terra. Se fosse assim tão fácil, irmã, quando a gente aceitasse Jesus, imediatamente a gente desaparecia e ia para o céu. Por que é preciso a gente estar aqui? Todos, quando aceitávamos Jesus, morríamos e íamos para o céu. O nosso alvo é estar aqui como a noiva de Jesus e testificar aos outros de quem Jesus é e o que é que Ele fez na nossa vida. Não é? Nós temos que ter esse desejo. Se eu perguntasse ao irmão e à irmã qual é o seu alvo, se eu perguntasse aqui ao irmão Fonseca, que também tem 93, não é? Ou já 94 só? Ok, só é 94. E se eu perguntasse a ele qual é o alvo do irmão? O nosso irmão, ele tem alvos. Às vezes de manhã ele acorda e vai ao ginásio. Não é? Com 94 anos, obviamente, ele está a fazer coisas leves, ele não está ali a pegar em 200 quilos e está... Mas o alvo dele é: eu tenho alguma coisa de manhã para acordar e ir fazer alguma coisa. Qual é o seu alvo? E eu estou a usar isso como exemplo. Mas quantos de nós temos um alvo? Eu às vezes fico surpreso que os crentes dão mais valor à passagem de ano do que o Natal. Parece que a passagem de ano é uma coisa que muda no mundo, mas a passagem de ano é um dia como qualquer outro dia. As estrelas não mudam, o sol não muda. Não é? O pequeno almoço talvez mude, porque na passagem de ano a gente consegue ir ao restaurante, comer um prato maior, se calhar, ou já não temos dinheiro por causa do Natal, então agora é só uma torradinha com um chazinho ou qualquer coisa, e não podemos ir ao Bem Bom, ou Castelo, ou não sei qual é o restaurante. Mas qual é o seu alvo neste ano? Será que o irmão e a irmã está a dizer: o meu alvo é morrer? Eu não vou perguntar aqui quem é que tem esse alvo. Nosso desejo devia ser: Senhor, o meu desejo é me preparar para estar mais pronto para ir ter contigo. Os irmãos sabem que cada pessoa, cada irmão e irmã que está aqui, Deus proporcionou em Filipenses, acho que é Filipenses 2:10, a gente estava a ler 3, mas 2:10 diz assim, Filipenses 2:10. Okay? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus. O nosso trabalho aqui na terra é testificar e evangelizar e dizer às pessoas que o nosso Senhor é Rei. Os irmãos parece que hoje as mulheres trouxeram a voz nesta manhã. Parece que ainda estão com forças da passagem do ano. E o bacalhau e o pudim ainda estão com energia. Então,
nós, todos nós, estamos aqui e temos um alvo. Deus nos chamou para nós trabalharmos para Ele. Deus chamou-nos. Para quê? Para nós falarmos e dizermos aos outros de quem nós somos. Nós, cada um de nós que estamos aqui, vamos dar contas aos senhores. A gente parece que a gente só quer preparar para ir para o céu e a gente quer morrer e é isso o nosso alvo. Mas a palavra do Senhor diz, num versículo que também, por acaso, é 2:10, Efésios 2:10, hoje estamos no 2:10, Efésios 2:10 diz o quê? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então, irmão Pereira, Deus, quando nos criou, Ele pôs boas obras para nós cumprirmos essas boas obras. Não é? Para nós que estamos aqui e somos homens de negócios, ou éramos homens de negócios, quando a gente tem os trabalhadores, o que é que a gente faz? A gente diz, olha, hoje tu tens que fazer A, B, C, D. Se é para limpar o quintal, tens que começar aqui. Se é para arranjar o carro, tens que fazer isto. E a gente dá um programa, o que é que eles têm que fazer. Então, quando Deus criou o irmão e criou a mim, Ele ordenou e planeou as boas obras que Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então eu e a irmã, e a irmã, e a irmã, e o irmão, nós estamos num exame. E quando eu chegar ao céu, Deus vai ter um papel, Ele vai dizer, Bel Guerreiros, eu tinha isto programado para tu fazeres. O que é que tu fizestes? E qual vai ser a minha desculpa? Eu estava muito ocupado, tinha muito trabalho, tinha muitas coisas para fazer, mas eu programei para tu ires àquele shopping falar com aquela pessoa. Por que é que tu não fostes? Naquele dia, Senhor, estava muito cansado, estava doente. Então, nós vamos dar contas a Deus por aquilo que a gente fazemos aqui na terra. E o que é que acontece? O inimigo mantém-nos ocupados com coisas que não são que Deus quer para nós. Adão e Eva, Deus deu o plano e disse, vocês vão estar aqui no jardim, vão tomar conta. E o que é que aconteceu? A serpente veio e distraiu eles, e eles estavam agora envolvidos em coisas que não deviam estar. Então, eles falharam, porquê? Porque estavam atraídos a uma coisa que Deus não queria para eles. Então, cada um de nós que estamos aqui, se a gente voltamos e pensamos na palavra do Senhor, Filipenses 3, versículo 13 e 14, vamos voltar lá. Ok? Então, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prémio, vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem aqui consegue guiar um carro? Quem é que já guiou um carro aqui?
ou guia um carro. Okay? Então, no carro, nós temos o retrovisor. Não é? O que é o retrovisor? É um espelho. E qual é o tamanho do retrovisor? É assim, é daqui para aqui, mais ou menos assim. Alguns carros o retrovisor até é deste tamanho. Nos carros antigos até era mais pequeno. Para que é o retrovisor? Para que é que a gente usa? Para ver o que está atrás. E quando a gente guia o nosso carro, a gente está a guiar, a olhar para o retrovisor e a fazer assim. O que é que vai acontecer quando a gente faz isso? A gente vai ter um desastre. E a gente vai bater o carro. E agora, o espelho ou a janela da frente, o vidro da frente, qual é o tamanho do vidro da frente? Talvez é daqui até aqui, assim. O vidro da frente é enorme. Para quê? Para a gente ver bem. Para a gente poder olhar e dizer, olha, ali à frente há uma galinha, um coelho, ou qualquer coisa que está a passar, e eu tenho que ter cuidado porque eu posso bater naquilo. Não é? E o que é que acontece? Qual é o meu foco quando eu estou a guiar? É no vidro da frente ou no retrovisores? Okay? A gente, quando começa a guiar, eu não posso estar a olhar para frente e estar sempre a fazer assim. Então, quando eu estou a guiar, eu foco, mas quando eu quero entrar numa faixa, eu olho para trás para ver que está tudo bem. Então, olhando para as nossas vidas, quantos de nós estamos a viver a vida, a olhar para o retrovisor no passado e pensar, eu perdi isto, perdi aquilo, se eu fui burro, porque é que eu não fiz aquilo? Se eu tivesse feito aquilo, eu podia ter mais dinheiro, eu podia ter mais isto, mais aquilo, se eu fizesse isto e aquilo. E o que é que o Senhor está a dizer? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. A gente vem para o culto e a gente olha para o retrovisor e a gente começa a ver as pessoas que ofenderam, a gente começa a pensar no nosso pai ou a mãe que fez isto ou fez aquilo, e em vez de a gente estar a abrir os olhos e a focar em Deus que está a falar e Deus que está a operar, a gente está a olhar e a pensar no passado. Eu sei que aqui nesta igreja os irmãos não fazem isso, não é? Mas em Hong Kong as pessoas têm esse problema. A gente começa a pensar no passado. Quando a gente vê pessoas na igreja, a gente olha para eles e pensa naquilo que eles fizeram, não naquilo que Deus já fez na vida deles. A gente começa a focar e a dizer, não é? Se eu lembro-me daquele irmão que ele não me perdoou-me, eu lembro daquele irmão que roubou o meu dinheiro, eu lembro daquela pessoa que fez isto, eu fiz aquilo. E a gente começa a olhar no retrovisores e a palavra do Senhor diz que a gente tem que esquecer as coisas que atrás ficam. Quando a gente vai de viagem, é por isso que Jesus disse que nós temos que entregar o nosso fardo a Ele, que é pesado, porque o fardo dele é leve. Uma pessoa que vai correr numa corrida não pode pôr um saco com peso. Quando eu estava na tropa, eles, para castigarem a nós, a gente punha um saco e eles punham pedras lá dentro. E diziam, corre. E a gente tinha que correr com aquelas pedras e as armas e a gente cansava-se. E eles diziam, seu preguiçoso, tu não vales nada, tu és um lazy. Então,
o inimigo quer fazer assim. Ele quer parar que nós focamos em Cristo. A palavra do Senhor diz, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O que é que acontece às vezes? A gente passa por problemas e a gente começa a pensar naquilo que a gente tinha. Quando eu era novo, eu tinha muita saúde. Quando eu era novo, eu tinha isto. Quando a igreja era nova, Deus movia. Irmãos, Deus, o Criador do universo, todos os dias o universo está a aumentar-se. Deus não está a pensar, deixa-me voltar para trás e criar outro Adão e Eva porque eles erraram. Não. Deus diz, foca para a frente. Para a frente é que é Lisboa, os portugueses dizem, não é? Então, nós como crentes, não podemos sempre estar a pensar quantas pessoas é que o irmão e a irmã conhece que são pessoas que vivem no passado. Pessoas que estão sempre a reclamar naquilo que... E é isso que o inimigo quer que a gente façamos. Quando a gente começa a dizer, eu era assim, eu conseguia fazer isto, mas agora já... não é, a minha esposa ou o meu esposo faleceu, ou o meu filho, e a gente continua a voltar para o passado. E o que é que acontece? Quando a gente olha, a gente vê o quê? A esposa de Ló, Deus estava a destruir Sodoma e Gomorra e Deus disse, vocês não olhem para trás, porque senão vão ser estátua de sal. O que é que aconteceu? Olhou para trás, não é? E ficou destruída. Vamos pensar nos hebreus, os judeus. O que é que aconteceu com eles? Eles estavam no Egito e eram escravos por 400 anos, escravos. E o Senhor veio e trouxe alguém para ser uma solução para eles. Quem foi essa pessoa? Moisés. E Moisés foi ter com Faraó e disse, olha, a gente quer sair daqui porque a gente quer ir louvar o nosso Deus e queremos estar perante Ele e louvar a Ele e orar. E Faraó disse, vocês daqui não saem. Vocês não vão sair daqui. Vocês vão ficar aqui porque eu preciso de vocês para trabalhar. E o que é que aconteceu? Deus disse a Moisés, volta outra vez, fala com ele outra vez. Ele voltou, falou, e Faraó disse, o problema é que vocês têm, é que vocês são preguiçosos. A gente tem estado a ajudar a vocês para fazer os bricks. A gente trouxe a palha, trouxe tudo, agora para castigar vocês é que vão ter que ir procurar a palha e vão ter que fazer a mesma quantia de bricks, tijolos, e vão ter que trabalhar mais. E o que é que acontecia? Os soldados de Faraó batiam nas pessoas, matavam as pessoas. E Moisés voltou ao palácio depois de 40 anos, porque ele tinha fugido, ele estava no palácio, ele sabia o que era aquela vida no palácio, com galinha, com nendos, com fruta. Ele sabia essas coisas todas. Mas ele ficou zangado porque ele viu alguém matar um judeu. E ele zangou-se e ele matou e depois teve que fugir. Só depois de 40 anos ele volta para o Egito. Quantos de nós aqui, na nossa vida, irmão Monteiro, estivemos no Egito? Quantos de nós... Eu já tenho falado com alguns crentes e eles dizem, por que é quando eu não era crente a vida era melhor?
Porque é que quando eu era crente parecia que eu tinha mais dinheiro? Porque é que quando eu não era crente era mais saudável? Porque é que quando eu não era crente podia ter festas e ter tudo? Irmãos, a palavra do Senhor é clara, que quando a gente aceita Jesus, acho que é em João 16:33, parece que se a minha memória... quando a gente aceita Jesus, nós passamos por dificuldades. Quantos irmãos aqui, ou irmãs, talvez a palavra do Senhor diz o quê? Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis muito prazer, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. O que é que diz? Tereis tribulações. Tribulações. Quantos irmãos e irmãs aqui, talvez o irmão Fonseca, ou até a Betty, ou outras pessoas aqui podem lembrar-se de irmãs naquele tempo, especialmente as mulheres, que os maridos batiam nelas porque não queriam que elas fossem à igreja. Ou fechavam a porta e elas tinham que sair por a janela e passavam por dificuldades. Há pessoas que dizem que não creem que a Bíblia é verdade. Irmãos, como é que aqueles discípulos, aqueles apóstolos iam morrer, porque muitos deles morreram crucificados, cortaram o pescoço, como é que eles iam continuar a crer numa coisa que estava a matar a eles, se eles não soubessem que aquilo era a verdade? Então, qual é as coisas que o irmão e a irmã está a trazer? E às vezes eu vejo pessoas que dizem: pastor, eu quero que o Senhor me cure desta coisa ou deste problema, mas ainda estão a trazer situações do passado. Não é? É como nós dizermos: não é? Eu preciso de perder peso. Então o que é que a gente faz? A gente come normal e depois no fim a gente bebe uma Diet Coke, não é? Uma Coca-Cola de dieta. E a gente pensa que essa Coca-Cola vai limpar o sistema e a gente vai perder tudo. Se a gente não se esforçar, se o médico diz: olha, tu tens que parar de comer isto ou beber isto, porque isso está a afetar a tua saúde. Se a gente não para, a gente vai ter problemas. E a gente não pode voltar para o médico e ele pergunta: então já paraste? Não, mas eu sei que vou ficar bom por causa dos remédios. E ele diz: não, mas tu tens que parar isso. Então, há aqui pessoas, irmãos e irmãs, que estão a trazer coisas do passado, situações do passado, situações da família, coisas que têm acontecido, e a gente agora quer que Deus opere no dia 2, mas a gente não está a deixar essas coisas nas mãos do Senhor. Como é que Deus pode operar? E o que é que aconteceu com o povo hebraico? Eles saíram do Egito, mas nunca conseguiram receber a promessa. E o que é que era a promessa? Que Deus ia dar a eles a terra prometida. Mas o que é que aconteceu? A maioria deles, incluindo Moisés, morreu antes de ver a promessa. Porquê? Porque eles estavam sempre a olhar para trás e a dizer: quando a gente estava no Egito, a gente podia sentar-se e comer inhama, carne. Mas aqui no deserto é só areia. Se a gente está aqui, é só areia, só maná. Todos os dias maná, maná, maná. Imagina não é a pessoa acordar-se e a pedir: mamã, o que é que vamos comer hoje? É maná. O dia a seguir: e o que é que vamos comer hoje? É maná. Não é? Então eles tiveram que fazer pizzas com maná, tiveram que fazer hambúrgueres com maná. Tudo era maná, maná, maná.
E depois, em cima disso, era areia. Em cima, não é? Não sei se os irmãos gostam de comer com areia em cima da comida. Então, o que é que eles estavam a dizer? Trouxeste-nos aqui para o deserto só para a gente morrer. Era melhor a gente estar no Egito e morrer lá. Quantos de nós, quando eles saíram do Egito, o que é que aconteceu? Eles foram libertos fisicamente. Fisicamente eles foram libertos. E o problema é este. Há pessoas que são libertas do passado, fisicamente, mas espiritualmente ainda estão amarradas. Espiritualmente ainda estão no Egito. Então saem do Egito fisicamente e dizem: graças a Deus eu agora sou salvo. Mas espiritualmente ainda tem coisas que estão a chamar do passado e essas pessoas não conseguem. A palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo. Então, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E conhecereis a verdade, e a verdade verdadeiramente vos... Nós não podemos sair do Egito, sair do nosso passado. Há aqui irmãos e irmãs que tiveram que abandonar até as próprias famílias. Porquê? Porque quando tomaram aquele passo para servir Jesus, saíram do Egito, saíram do passado, saíram da religião, seja o que for. E agora, a coisa importante é: será que o irmão e a irmã saíram do Egito fisicamente, sentiram? Porque aquilo foi um milagre. Eles eram prisioneiros, eram escravos. E Deus libertou eles. E quantos de nós aqui éramos escravos? Quantos de nós aqui éramos escravos? Eu era um escravo. Por muitas coisas. Mas, quando o Senhor me libertou, eu senti aquele milagre e eu continuei e disse: não, eu vou chegar à meta, eu vou completar esta corrida, eu vou completar esta carreira e eu vou me encontrar um dia com o Senhor. Eu não volto atrás, não volto atrás. E às vezes, irmã Lucialina, o inimigo traz coisas do passado e a gente está a ir para a frente, mas a gente volta para trás e diz: mas aquela situação, aquele problema, e ele começa-nos a puxar para trás. Imagine ser escravos por 400 anos e eles agora queriam voltar para aquela vida. E nós, muitas vezes como crentes, Deus quer operar na nossa vida, Deus quer nos libertar. Houve um casal que vinha aqui ao culto e esse casal queria que Deus resolvesse o problema deles. E eu encontrei-me com um casal e depois eles falaram e disseram: a gente tem aqui um problema. Qual é o problema? Não, quando a gente tem problemas, a gente somos salvos, mas a minha esposa vai sempre ao bruxo para resolver este problema. Pois a esposa estava a dizer que era o esposo. Ele é que tinha problemas porque a família dele estava envolvida nisso. Então o que é que aconteceu? Irmãos, a gente não pode, quando a gente está no caminho do Senhor, a gente passa por dificuldades. Há pessoas aqui, irmãos e irmãs, não é, que têm passado anos com certas coisas, mas continuaram a esforçar-se e a dizer: eu vou ser curado. Deus vai operar na minha vida. Não é fácil, já passaram 12 anos, já passaram 30 anos, mas eu creio que o Senhor vai operar-se. E quando essas pessoas dizem: eu não vou voltar atrás, eu não vou ir às pessoas que estão lá, os curandeiros no Egito, eu não vou voltar.
quando a gente vai ter e essa pessoa diz, o meu familiar disse que eu tinha que ir ao vizinho e que ele ia dar uma água. E essa água está abençoada. Ele foi ao monte em Jericó ou em Jerusalém e o sacerdote lá abençoou. Bebe esta água que tu vais ficar curado. E o que é que acontece? A gente começa a voltar ao passado. Bem, Deus não está a operar assim, então deve ser porque falta alguma coisa. E a gente volta e o que é que acontece? Quando a gente volta para Faraó, ele vai nos amarrar. A gente não pode fazer isso. No outro dia eu vi um irmão que vinha aqui ao culto português, um irmão que vem de Angola também, e ele vinha aqui, a gente ajudamos, oramos, e eu vi ele na rua como um hobo. Por quê? Porque ele começou a beber, começou a fazer coisas do Egito. E quando a gente está meio pé em liberdade e meio pé no Egito, Deus não pode operar. Ou a gente continua e diz, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós vamos à frente. A gente não pode ser só um crente no domingo e falamos como um crente, mas depois a gente está sempre a fazer coisas que é do Egito. Irmãos, temos que ter cuidado, porque Deus conhece o nosso coração e Ele conhece como a gente está a viver. A gente não pode esconder. A gente não pode esconder essas coisas. Há irmãos aqui que estão a passar por situações, coisas que aconteceram no passado e está a afetar a sua saúde. Está a afetar o seu desejo de acordar-se de manhã. Porque este fez aquilo, o meu filho, eu dei isto e ele levou isto e a gente está a querer continuar, mas está algo que nos está... É como aqueles homens que saltam das montanhas com uma corda, saltam e depois aquela corda puxa eles para trás. E há pessoas que querem ir para a frente, mas ainda têm coisas do passado. Mas o pastor tem que compreender, isto tem a ver com a minha tradição, tem a ver com as pessoas do meu país, eu tenho que fazer isto. A gente não pode estar assim. E o que é que acontece? Quando eu falei e disse a essas pessoas, vocês não podem vir à igreja e também estarem envolvidos na bruxaria. Ofenderam-se e agora já não vêm à igreja. A gente não pode estar a servir. Ou a gente crê que Deus vai operar, ou a gente não crê. E às vezes não é fácil. Não é? O pastor Mário, que esteve envolvido em droga, não é fácil a pessoa ser liberto ou ser salvo, mas depois agora ainda tem os vícios que estão a chamar-se. E há muitas pessoas que eu conheço que conseguiram parar a droga, mas o cigarro nunca conseguiram porque aquilo era tão forte. Então, para terminar, quais são as coisas que o irmão e a irmã está a trazer do passado, mas quer que Deus opere, mas a gente ainda tem coisas ligadas ao Egito. A gente está a dizer, eu quero que Deus cure, eu quero que Deus salve a minha família, mas a gente não ama a nossa família, nós temos problemas, temos argumentos, não falamos com o tio ou a tia porque ele fez isto ou disse aquilo. Como é que Deus pode operar se a gente está a olhar sempre para trás? Não, a gente tem que esquecer o que para trás fica e dizer, Senhor, quando Tu vieres, as minhas mãos vão estar limpas e o meu coração vai estar puro. Eu vou orar e pedir ao Senhor para revelar. Talvez o irmão tenha uma ofensa contra alguém na igreja. Talvez até tenha uma ofensa contra o pastor da igreja. Talvez tenha uma ofensa contra
alguém na sua família que não fizeram isto ou não fizeram. Irmãos, nós não podemos ir à frente, nós não podemos receber a cura de Deus completa se a gente ainda está a voltar para o Egito. Não volta atrás. Às vezes não é fácil. A carreira não é fácil a gente esforçar-nos e dizer, eu vou para a frente, eu vou perdoar. Porque às vezes até nem é a nossa falta, nem é a nossa culpa. Mas a palavra do Senhor diz, se tu sabes que o teu irmão tem algo contra ti, vai ter com ele. A gente está a orar, Senhor, fala ao coração dele. A palavra do Senhor diz, vai ter com ele. Põe as coisas em dia. Se ele não ouvir, chama os presbíteros. Se ele não ouvir, aí... Porquê é que na igreja há tantas pessoas com ofensas? Há tantas pessoas com situações que lembram-se, aquele irmão fez isto e aconteceu isto quando a gente tinha aquela igreja. Irmãos, nós que estamos aqui, isto é um produto de nós dizermos, nós não vamos ter rancor e algo contra aquilo que aconteceu em La Rochelle. Nós temos que continuar, nós não podemos deixar aquilo como desculpa. O reino de Deus tem que avançar. Parece que os irmãos não estão muito certos com isso. Quando a gente começamos aqui nesta igreja pequenina, e era mais pequenina, e a Felisberta até conhece, antes da gente entrar aqui, ainda era mais pequenina, mas porque a gente não deixou o que estava para trás, é por isso que a gente chamou isto de nova vida. Nós não podemos estar a viver em velha vida. Para Deus encher com vinho novo, nós temos que ter um vaso novo. Nós não podemos viver no passado, nós temos que dizer, não, eu vou perdoar porque eu quero ir à frente. Se aquela pessoa quer continuar com o problema, é o problema delas. Eu e a minha casa vamos servir aos senhores. Irmãos, perdão é uma coisa tão importante. Há pessoas que estão a viver com falta de perdão, coisas que aconteceram no casamento e nunca falam um com outros, mas querem continuar. Há pessoas que eu conheço que estão a viver juntos na mesma casa, mas não dormem no mesmo quarto. Mas depois quando falam com pessoas dizem, eu já estou casado há 50 anos. Parece aquele homem que estava sempre a gabar, que estava casado há 40 anos. E eles disseram, mas como é que tu conseguiste isso? Ele disse, não, quando eu casei-me, levei a minha esposa para Portugal e eu voltei para a África do Sul. Mas já estou casado há 40 anos. Isso é muito fácil. Quando a esposa está ali e eu estou aqui, dizer que estou casado há 40 anos, mas não estamos juntos. Nós, como crentes, nós não podemos dizer que eu sou crente ou se eu estou a viver com mágoas. Mas aquele patrão, ele fez isto a mim. Eu nunca vou perdoar ele. O que é que acontece? A gente estamos a pensar no Egito. Nesta manhã vamos só meditar neste momento. E dizer, Senhor, sonda-me, Senhor. Davi estava por 9 meses a esconder o pecado dele. Até que o profeta veio e disse a ele, és tu. E ele pediu perdão naquele momento. Talvez há casamentos, talvez há lares aqui que tem que haver restauração. Nesta manhã, vamos dizer, Senhor, Tu sabes que eu, nesta área, na minha vida, ainda estou a viver no Egito. Eu não vou pedir aos irmãos para vir à frente, mas pelo menos em um ato de fé e um ato de submissão,
Se isso é o seu caso, eu nem vou perguntar, só se o irmão ou a irmã quiser falar comigo depois, mas sabem que há algo do passado que ainda está a amarrar, e às vezes nem é a sua culpa, às vezes é problemas familiares, e a gente dá um passo para a frente e 3 para trás. E nesta manhã que possa o irmão ou a irmã pôr-se de pé e dizer: eu preciso que Deus remove esta área na minha vida que ainda é do Egito. Eu quero esquecer daquilo e quero focar, porque eu quero ter a certeza que eu vou me encontrar com o Senhor. Se houver alguém, enquanto todos os olhos estão fechados, e quisesse pôr de pé e dizer: Pastor Abel, eu preciso, eu confesso nesta manhã que muitas vezes estou a olhar para as coisas que aconteceram no meu passado. Algumas pessoas que estão a pôr-se de pé, não é para a gente olhar nem saber, mas poder confessar e dizer: eu preciso, Senhor, perdoa-me, Senhor, porque eu declaro que sou crente, mas eu muitas vezes falo das coisas do passado, aquilo que eu passei. Como é que Deus pode operar se a gente continua a viver no passado? Não pode. Deus queria verdadeiramente libertar os hebreus, os judeus, mas eles continuavam sempre a falar daquilo que tinham. Eu agradeço àquelas pessoas que têm a coragem de dizer: eu preciso, Senhor, de Ti. Eu vou orar nesta manhã. E talvez há pessoas que precisam de fazer algo, precisam de mandar uma mensagem ou telefonar e dizer: olha, só quero dizer que eu decidi perdoar-se. Até nem é preciso esperar para aquela pessoa responder a nada, mas nós, porque às vezes a gente não dorme por causa do nosso inimigo, mas ele está a dormir, porque a gente está com aquele rancor, aquele problema, Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que entregar a Ele as nossas preocupações, os nossos problemas. Pai, Tu vês as pessoas que estão de pé e Tu sabes aquelas que talvez na alma estão de pé, não querem se pôr de pé. Porque há coisas a acontecer na vida, há coisas que estão a acontecer até com irmãos e irmãs na igreja que a gente não quer enfrentar e continuamos a viver da mesma maneira. Senhor, como é que Tu podes operar e fazer as grandes coisas que Tu queres se a gente ainda tem algo contra o nosso irmão? Tua palavra é clara: se a gente não perdoamos, não podemos ser perdoados. E ainda estamos amarrados com o Egito. Pai, perdoa-nos para aquelas pessoas que quiserem, possam dizer-nos e falar e dizer: Senhor, perdoa-me. Ajuda-me a poder resolver esta situação. Porque eu quero focar em Ti, eu quero ir para a frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não quero estar ligado ao Egito. Eu quero ser livre para ir para a terra prometida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado por estarem aqui. Vamos só ficar de pé. Eu vou só pedir para a gente pôr no livro de Números. Número 6. E a gente vai declarar número 6, versículo 24 e 26. Número 6, 24 e 26. Vamos ler isto e declarar às pessoas ao nosso redor
E eu vou também declarar sobre os irmãos. Mas vamos pensar nas pessoas ao nosso redor. Talvez pessoas que ofenderam-nos. E vamos falar a bênção de Deus sobre eles. Vamos todos dizer juntos isto? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. O Senhor abençoe os irmãos. Obrigado por estarem aqui. Para a semana é o mesmo horário, outra vez. O culto de oração a gente só vai começar em fevereiro, porque há muitas coisas que a gente ainda tem que tratar da escola e da creche. Então, a gente começa em fevereiro. A gente depois vai anunciar. Ok? Deus abençoe. Obrigado por estarem aqui.